Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro dia da nossa jornada, a nossa jornada 21 portas e um único caminho. Nessa jornada, você vai encontrar a reta, que é a menor distância entre você e aquilo que você nasceu para fazer. Esse caminho é o caminho de realização, o caminho onde você vai sentir satisfação pessoal. Mas para isso, você precisa desenvolver algumas características, algumas habilidades para que você consiga, então, trilhar esse caminho, esse único caminho que é o seu caminho. Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre decisão. Decisão é o primeiro passo que vai mudar o seu jogo, a primeira habilidade que você precisa desenvolver. Como tomar decisões assertivas? É isso que você vai encontrar na aula de hoje. Tudo que acontece na nossa vida é fruto das nossas decisões. Mas as nossas decisões são frutos do quê? As nossas decisões são frutos de tudo aquilo que nós temos inserido dentro de nós, todas as informações que foram colocadas dentro da gente desde que a gente nasceu. Na verdade, desde quando a gente estava no útero se formando, a gente já estava recebendo informações. E à medida que a gente foi crescendo, foi se desenvolvendo, a gente nasceu, e conforme a gente nasceu, os nossos pais nos inseriram em uma realidade, a realidade que eles viviam. E ali naquela realidade, eles tinham as crenças deles, eles tinham uma forma de lidar com a vida, a sua própria forma de lidar com a vida, eles esperavam determinados resultados e eles se comportavam conforme eles tinham aprendido, e esse comportamento gerava os resultados deles, que era aquilo que nós fomos expostos enquanto crianças. E tudo isso, todas essas informações, fizeram a gente acreditar nas coisas que a gente acredita hoje, ter as nossas experiências, e todas as experiências, elas serviram para confirmar aquilo que já havia sido instalado previamente. Então, é que nem aquela história de que uma verdade, uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Então, não importa no que você acredite, sendo bom ou não, sendo verdade ou não, isso vai trazer vai se tornar real na sua vida, mesmo que seja uma crença que traga um resultado negativo ou uma que traga um resultado positivo. Qualquer uma das duas, se você repetir, vai se tornar real na sua vida. E como que se toma uma decisão, então, assertiva? Porque as nossas decisões de hoje, elas são frutos daquilo que a gente aprendeu. E talvez nós só estejamos repetindo o que a gente aprendeu. Então, não somos nós necessariamente que estamos tomando as nossas decisões. As nossas decisões estão sendo reflexo de um sistema no qual nós fomos inseridos. Como que a gente faz para assumir o controle da nossa vida, então, e tomar as decisões que vão nos levar para o resultado que a gente deseja? O primeiro passo é entender, ter clareza de qual resultado você deseja alcançar, em qual determinada situação que você precisa tomar uma decisão. Avalie os cenários. Nesse setor que você precisa tomar essa decisão, que resultado que você espera? Porque se você não tiver uma clareza do resultado que você espera, a decisão ela pode ficar comprometida. Ou pode apenas virar um reflexo de mais uma das coisas que você vai decidir pela influência daquelas informações que você já carrega. Então, muita gente toma decisão com base na opinião de outras pessoas. Ela não sabe tomar essa decisão, ela não foi estimulada a tomar decisões na infância, ela foi ensinada a obedecer, e aí, então, ela começa quando cresce, essa pessoa começa a pegar opiniões de outras pessoas. Então, ela tem uma situação, e ela vai lá e conversa com a pessoa eu gosto tanto de você, você é tão importante para mim, tá acontecendo isso, o que você acha que eu deveria fazer? Aí vai lá na pessoa B, que também é importante para ela. E cada um vai ter uma opinião, cada um vai dar um pitaco com base no quê? Com base nas suas crenças e nas suas verdades que elas carregam, somada à informação que você está trazendo para ela. Então, você vai contar uma história, no caso, esse que eu estou dando de exemplo, é uma história real. Uma pessoa que eu conheço, ela toma as decisões dela dessa forma. Quando ela está diante de uma situação que ela tem que fazer uma escolha, ela faz isso. Ela pergunta para a mãe, ela pergunta para o namorado, ela pergunta para a irmã do namorado, ela pergunta para a sogra, ela pergunta para as pessoas ali que ela acha que podem ajudá-la.
Aí ela fala, mas eu não vou pela opinião dos outros, é só para eu ter uma base. Mas uma base do quê? Você precisa, a sua base tem que ser o primeiro resultado que você quer alcançar. E nesse resultado que você quer alcançar, você tem que entender que toda escolha vai te colocar na mão ali, ela vai te colocar diante de você uma renúncia. Toda escolha traz consigo uma renúncia. E toda escolha traz consigo também as suas consequências. Tudo que você escolhe ou não escolhe fazer, ou melhor, você escolhe fazer ou escolhe não fazer, tudo traz uma consequência. A consequência é um preço que você paga. Então, por exemplo, a pessoa precisa, ela quer trabalhar. E aí ela vai e começa a entregar currículos. Aí ela vai trabalhar, alguém lá, uma empresa qualquer, contrata ela. Só que ela não tem experiência com aquela empresa, ela não tem nada. Ela vai ter que passar por um treinamento, ela vai ter que passar por um processo de aprendizado. Então, ela poderia ter duas escolhas nesse momento, já que ela vai ter que passar pelo preço de aprender algo novo, ela vai ter que passar pelo preço de dedicar um tempo da vida dela para fazer aquilo, gostando ou não gostando, ela vai ter que dedicar o horário. Então, tem várias coisas que ela vai precisar fazer. Mas, qual é o resultado que ela deseja? Ela pode arrumar um emprego ou ela pode empreender. Das duas formas, ela vai ter que pagar um preço. Por exemplo, o preço do aprendizado. Para alguém me contrata para uma função que eu ainda não sei desenvolver, eu vou ter que me adaptar, vou ter que pagar o preço de me adaptar, às vezes, ao horário daquela empresa, às funções que aquela empresa exige que eu faça. Eu vou ter que aprender a executar aquelas funções, querendo ou não, gostando ou não daquilo que eu estou aprendendo. Se eu quiser trabalhar ali, eu vou ter que me adaptar àquilo e me adaptar ao salário que eles desejam me pagar. Então, eles vão decidir qual horário do meu dia que eu vou ir trabalhar. Então, eles definem o horário do meu dia que eu vou ir trabalhar, eles definem quanto eu vou receber e eles definem as tarefas que eu vou executar e os treinamentos que eu vou ter que participar e o tempo que eu vou ter que dedicar para aprender isso. Isso quando você trabalha CLT. E para empreender, a mesma coisa. Você vai ter que aprender uma nova tarefa. Qual é a diferença? A diferença é que você escolhe o horário que você quer trabalhar quando é para você. Gostando ou não, tem funções que você vai precisar fazer. A diferença de trabalhar de trabalhar CLT e de empreender é a variação. Quando você trabalha CLT, você tem aquele salário fixo. Já empreendendo, você pode ganhar menos ou mais. E aí também é uma consequência da sua escolha. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque ele mostra o preço que nós vamos pagar, ele ilustra, né? O preço que qualquer decisão que a gente tome, a gente tem um preço a pagar. A gente tem que abrir mão de algo. Então, por exemplo, se eu quero a segurança e a, entre aspas, estabilidade daquele salário fixo, eu tenho que abrir mão de escolher os meus horários, eu tenho que ficar disponível para a empresa naquele horário específico. Agora, se eu quero a liberdade de escolher os meus horários, aí eu entro vou ter que aceitar a consequência da variação dos meus ganhos, que pode ser para mais ou para menos. Tudo é um preço a se pagar. E isso a gente traz para a vida, para qualquer área, porque todas as escolhas, elas vão trazer consequências. Cada coisa que eu escolho ou não fazer, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que mudar a minha rotina, eu vou ter que fazer uma adaptação, eu vou ter que tomar uma ação para ter aquele resultado. E isso vai gerar um desconforto, porque toda vez que a gente aprende algo novo, a gente gera um desconforto. A questão é olhar para o resultado que eu vou ter. Vale a pena? Por exemplo, o salário que eu vou ter nesse CLT lá, vou ter que dedicar 8 horas do meu dia, mais tantas horas para ir e voltar, mais 2 horas para ir e voltar, mais o tempo do almoço, mais tudo isso, juntou lá, deu 11 horas do meu dia. Disponível para aquele emprego, para ir e vir, o horário que eu fico ali entre um turno e outro. Vale a pena para o preço que estão me pagando eu dedicar todo esse tempo? Se eu for empreender, eu escolho o meu horário. Mas vale a pena eu escolher o meu horário e trabalhar menos ou trabalhar mais para ter um ganho menor ou maior? Então, é ter clareza do que você ganha e do que você perde. E isso nas situações da sua vida, as responsabilidades que você carrega. Quais as responsabilidades que você tem carregado hoje que estão custando um preço para você, que está sendo um preço alto que você está pagando? Às vezes a gente assume responsabilidades porque inconscientemente a gente busca alguma coisa, ou porque a gente acredita que aquilo é nosso dever, que aquele é o nosso papel.
e que a gente tem que fazer aquilo. Então, muitas vezes, a gente vai lá e assume uma rotina desgastante, a gente acaba fazendo tarefas que talvez a gente não queira, aquilo que estressa. Vou dar um exemplo. A pessoa que quer, é um exemplo real também. A pessoa cuida da mãe. A mãe, ela paga plano de saúde para a mãe mora numa casa, tem uma casa separada, tem as suas limitações lá, seus problemas, mas não moram juntas. Mas a filha paga plano de saúde, a filha leva para o médico, a filha larga tudo o que está fazendo para ir levar a mãe para lá e para cá, ela se estressa porque ela se sente sobrecarregada de ter que não poder trabalhar e fazer as coisas dela, porque ela tem que largar tudo para fazer companhia para a mãe, porque senão a mãe não sabe fazer sozinha, na cabeça dela. E aí ela acaba se estressando muitas vezes não tem tempo para a filha, não tem tempo para o marido, na grande maioria não tem tempo para ela mesma. E qual é o preço? Ela está pagando esse preço de não ter esses tempos. E qual é a recompensa que ela está recebendo? É uma rotina estressante, algo que não está trazendo satisfação, mas ela não consegue sair daquele looping, ela se sente sobrecarregada, ela não quer mais cuidar daquilo, mas ela não sabe, ela se sente obrigada, ela não sabe, ela não conhece um outro caminho para ela correr. Então, para ela recorrer, no caso, né? Então, ela tem esse preço a pagar. E é essa consequência, esse preço que ela está pagando de não ter tempo com a filha, não sei o quê, nem com o marido, e essa sobrecarga, tá fazendo ela ter qual recompensa? A recompensa de se sentir frustrada com as próprias coisas, não se sentir uma boa mãe, não se sentir uma boa esposa, não se sentir uma boa profissional, porque ela não consegue ter os resultados que ela deseja, ela não consegue se sentir bem consigo mesma, se olhando no espelho, porque ela está com sobrepeso. Então, tudo isso acontecendo, isso tudo são as recompensas que ela está tendo pelo preço que ela está pagando, de assumir as responsabilidades que não são dela. Se ela quiser mudar esse cenário, ela vai ter que pagar um preço, que é o preço de dizer não para a mãe dela, é um preço de dedicar um tempo na rotina dela para dar atenção plena para a filha, é um preço que ela vai ter que dar de adaptar a rotina e a relação com o marido para dedicar mais tempo para ele, para estarem juntos como um casal. Ela vai precisar dizer certos não, decepcionar certas pessoas, desagradar certas pessoas para poder dizer sim para si, para poder sair daquele looping, para poder fazer o curso que deseja fazer, para poder empreender o que deseja empreender, fazer as atividades lá, enfim, trabalhar. Então, tudo são preços. Qual a consequência que vai vir disso? Bom, ela vai ter mais tempo com a filha vai melhorar o relacionamento dela com a filha dela, que hoje é distante, vai melhorar o relacionamento com o marido, que o casamento está quase acabando. Então, esse vai ser o benefício, essa vai ser a recompensa que ela vai receber por pagar esse preço de dizer não para quem precisa dizer não, ou quando deseja dizer não, por entregar a responsabilidade para a própria mãe da vida dela. Não que ela não possa continuar pagando um plano de saúde, mas agora talvez ela vai falar para a mãe dela levar outra pessoa no médico ou para a mãe dela ir sozinha, porque muitas vezes a mãe dela até quer ir sozinha, nesse exemplo que eu estou dando, mas, enfim. Então, tudo tem um ônus e um bônus, uma consequência, uma ação e uma reação. Você paga um preço e você recebe uma recompensa. Como que eu vou tomar uma decisão, então, assertiva? Você tem que saber, é assertiva para quem? Tem que ser assertiva para você. Seu comportamento, ele vai influenciar suas decisões. E as suas decisões vão trazer os seus resultados. Então, como que você vai fazer? Primeiro, lista. No início, tudo que você puder listar vai ser muito favorável, vai ser muito benéfico, porque você vai ter clareza. Hoje, suas decisões, elas são baseadas, provavelmente, e principalmente, no automático. E muitas vezes você nem tem clareza de tudo que você está ganhando e de tudo que você está perdendo ao escolher alguma coisa. Porque, como a gente faz uma coisa, nós fazemos todas as outras. Então, tem aquele viés que é um caminho neural que já está acostumado a fazer, aquele padrão de decisão que a gente toma. Quando algo está acontecendo, eu sinto um aperto no meu coração. Por exemplo, a própria consciência emocional. Como que eu tomava as minhas decisões em relação às minhas emoções? Eu tinha uma emoção negativa, por exemplo, uma frustração, aquilo me trazia um aperto, e o caminho do meu cérebro era fugir daquilo. Então, o meu cérebro queria fugir daquela dor e eu acabava procrastinando, porque aquela dor eu não conseguia lidar com aquilo, não percebia que não conseguia lidar, e eu acabava tomando uma decisão de fugir. E fugindo, eu acabava entrando num looping de procrastinação, de mais frustração, de autopiedade, de várias coisas que me tiravam da rota do resultado que eu queria alcançar. E essas decisões estavam sendo no automático. Até que eu entendi isso aqui. Entendi
que para eu tomar uma decisão, eu preciso ter clareza dos resultados, porque tem coisas que vão gerar desconforto. Mas quando gera desconforto, como que eu reajo? Se eu estou no automático, eu fujo. Agora, se eu tomo consciência do que eu estou sentindo, se eu percebo isso, aí eu tenho a possibilidade de me manter naquilo mesmo que aquilo me gere desconforto. E melhor ainda, eu posso olhar para aquele desconforto e entender o que ele está querendo me dizer. Conversar com o desconforto, conversar com o medo, conversar com as coisas que querem te paralisar. Normalmente, ou comumente, melhor dizendo, nós somos ensinados a obedecer desde criança. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não sei como é que eram essas frases aí para você, mas eu cresci muito com essas frases aí. Então, a gente acaba muitas vezes se tornando aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que faz o que os outros esperam, porque é um caminho mais cômodo, assim eu não tenho estresse, assim eu não me incomodo, eu faço aquilo que a pessoa está esperando, porque eu acabo ganhando uma recompensa. E a gente cresce e a gente acaba seguindo sempre nessa zona de conforto. Então, como tomar uma decisão assertiva? Entendendo qual resultado eu desejo para minha vida, primeiro. E se eu não sei qual resultado eu desejo ainda, então veja qual preço que essa decisão de você tomar ou não tomar essa decisão, qual preço ela exige de você. E qual a recompensa que ela vai te trazer. Claro que se você tiver clareza do resultado que você espera, vai ser muito mais assertiva a sua decisão. Mas entender, listar os prós e os contras de seguir o caminho A e os prós e os contras de seguir o caminho B, vai ficar muito mais palpável para você entender o caminho que você precisa escolher, a decisão que você precisa tomar, de acordo com aquilo que você espera para sua vida. Ou, pelo menos, de acordo com aquilo que você não quer mais para sua vida. Eu não quero mais me sentir sobrecarregada, eu não quero mais me sentir culpada, eu não quero mais me sentir com essa angústia, com esse vazio. Beleza? Então vamos mudar esse padrão. Como? Mudando as escolhas. O que está te gerando esse resultado? Esse vazio? Ah, é porque eu assumi a responsabilidade de fazer uma caminhada com a minha amiga todos os dias, só que o meu joelho já está doendo e está destruindo o meu joelho. Mas a gente já combinou isso aí, há anos a gente já faz essa caminhada, não posso dizer não. Aí você fica com aquela consequência ruim, mas não quer abrir mão daquilo que está gerando aquela consequência. Então, você tem que ter essa clareza. Qual resultado você deseja alcançar? Ou qual resultado você não quer mais na sua vida? Para você ter ou deixar de ter esse resultado, qual ação você precisa tomar? Qual preço você precisa pagar para alcançar esse objetivo? E qual a recompensa que você vai receber ao tomar uma decisão diferente? Então, basicamente, o seu comportamento, e aí você alimenta o comportamento que vai te trazer aquele resultado. E tem comportamentos que são desafiadores de você ficar alimentando. Por isso que tem que ter clareza do resultado que aquilo está trazendo. Porque às vezes a gente está tão sobrecarregada, está tão numa vida, que a gente não quer mais, mas a gente fica alimentando. Alimentando aquilo que a gente não quer mais, aquelas ações que estão trazendo os resultados daquilo que a gente não quer mais. E, de uma forma bem simples e bem básica, tudo aquilo que a gente faz, ou as consequências que a gente vive hoje são resultado dos comportamentos que a gente alimentou. Então, é ter uma maior consciência, e aí por isso é importante papel e caneta, e botar tudo ali na ponta do lápis, ou no caso, na ponta da caneta, para você ter essa clareza e esse discernimento. Aí você consegue visualizar aonde está valendo a pena e aonde não está valendo. Porque muitas vezes, se você fica só com as suas eu ia falar hipóteses, mas com as suas historinhas só na sua mente, nos prós e contras, você não bota para fora, você não tem a clareza. E eu sempre falo, é que nem quando você lida com as emoções, que você não quer botar para fora aquilo que você sente antes de você entender. Emoções e ações, você precisa botar tudo para fora, igual a roupa as roupas que estão num roupeiro bagunçado. Você tem que botar tudo para fora para ver o que serve e o que não serve. O que é pró e o que é contra. O que acrescenta, o que é indiferente e o que tira de você. Então, sempre vai haver uma escolha, sempre vai haver uma consequência. Ah, mas eu estou numa situação na minha vida que eu não tenho escolha. Você sempre tem a escolha. Você tem a escolha de fazer e a escolha de não fazer. No mínimo, essa escolha você tem. É que nem uma frase que eu ouço muito no marketing que fala: você pode levar o cavalo até a água, mas não pode obrigar o cavalo a beber. Imaginando que você é o cavalo, alguém pode te levar para onde quiser. A pessoa, se ela está agindo
se ela está bem intencionada ou mal intencionada, ela pode te guiar para onde ela quiser, independente da intenção dela. Ela pode te guiar para onde ela quiser. Mas fazer você fazer algo ou não depende de você. E isso a gente vê nesses filmes de... Para ter uma base, né, um exemplo, dá para ver nesses filmes aí de tortura, esses filmes de perseguição política, esses filmes assim mais violentos, de guerra, dessas coisas de antigamente. Por quê? Porque tinha gente que era torturado, arrancava os dedos, os dentes, afogava a pessoa. E tinha gente que arrancava um pedacinho, um cabelo da cabeça, a pessoa já falava tudo. E tinha aquelas pessoas que morriam, mas não abriam a boca. Ou quase morriam, né? Sofriam até as últimas consequências ali, até o corpo não aguentar mais e não abriu a boca. Até o próprio Jesus, quando ele foi crucificado, ele não abriu a boca. Queriam que ele falasse, que ele fizesse, que ele acontecesse, e ele não fez. Obrigaram ele a fazer muitas coisas? Obrigaram. Obrigaram ele a carregar a cruz, chicotearam ele, pregaram ele na cruz, mas ninguém conseguiu obrigar ele a falar. E quando ele abriu a boca, foi para dizer: Pai, perdoa, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Então, aquilo que eles esperavam que Jesus fizesse, eles arrastaram, fizeram de tudo, levaram o cavalo até a água, mas não conseguiram obrigar o cavalo a beber. Por quê? Porque as consequências é você que vai assumir na sua vida. Não importa quem te influenciou, não importa o que fizeram para que você escolhesse ou deixasse de escolher algo. A única pessoa que vai ter que lidar com as consequências daquilo é você. Tem gente que pode dizer que esse é o melhor caminho. Ou realmente você não tem que fazer, você é obrigado a fazer isso. Gostando ou não, querendo ou não, quem vai assumir as consequências disso vai ser você. Então, por isso que você tem que ter essa clareza. Sempre há uma possibilidade, uma nova possibilidade. E se naquele cenário você não está enxergando o que pode fazer de diferente, se pergunte, pelo menos, essa expressão é muito, muito estranha, né? Pelo menos, mas pelo mínimo, o mínimo que você deve fazer é ter um norte, uma clareza do o que acontece se eu fizer, ou o que acontece se eu não fizer. Usando o exemplo de Jesus. O que acontece se eu falar o que eles querem? Se eu falar o que eles querem, eu vou ir contra aquilo que está no meu coração e vou entregar ali o desejo deles, mas qual a consequência que vai vir para mim? Não vou cumprir o meu propósito, vou sofrer as consequências disso, né, de não cumprir o meu propósito, vou sofrer as consequências porque a vida vai ficar pesada, posso morrer ou não morrer, muita coisa poderia acontecer ali, se Jesus escolhesse fazer o que o povo estava obrigando ele a fazer, a falar o que ele não queria falar. E ele tinha a opção de ficar quieto como realmente um cordeiro e sofrer ali as consequências daquele massacre que naquele momento ele estava prisioneiro. Mas qual a consequência dele se manter firme? É a mesma coisa, a situação de Jesus ali na cruz é a mesma coisa de quando a gente quer dizer um não para uma pessoa, mas a gente não consegue. Por exemplo, Jesus ele não queria falar. Então, ele desagradou as pessoas se iraram contra ele sofreu a ira das pessoas, as consequências da ira daquelas pessoas, mas ele não disse o sim que elas queriam. Ele não disse o que elas queriam. Ele disse sim para ele, para o propósito dele, porque ele tinha claro o propósito dele na cabeça dele. Ele tinha claro a consequência que ele queria, ele tinha uma visão do que ia acontecer. Então, quando você tem a visão do que vai acontecer, você se mantém firme, mesmo que os outros te atissem, e te batam, e te massacrem. Claro que não vai chegar nesse nível, mas eu estou falando na batida e no massacre emocional que as pessoas fazem psicologicamente, emocionalmente, nessa manipulação, muitas vezes, nessa chantagem que a gente é inserido, que as pessoas fazem, às vezes, intencionalmente querendo realmente te manipular, e às vezes elas te manipulam só querendo te persuadir a fazerem aquilo que elas sentem que é o certo, né? Para elas sentirem aquela sensação, aquela satisfação. Então, quando você diz sim para você, não importa o que aconteça, pode vir um massacre, pode vir, mas quando você é movido por uma visão, a visão se cumpre mesmo que ninguém esteja acreditando. E depois que ela se cumpre, aí é que elas vão ver que você, os seus resultados, né? Que você realmente estava guiado por uma visão. É a mesma coisa, todas as grandes realizações do mundo foram assim. Normalmente, quando você quer dar um passo diferente, quando você quer sair da bolha, daquele mundo que você conhece, você quer avançar, ter novos resultados, encontrar um propósito maior na sua vida, você quer ir em frente, né? Você quer avançar, você quer crescer, você quer novas experiências, você é movido por uma visão. Normalmente, as pessoas que estão à sua volta, elas não enxergam, elas não conseguem compreender a sua visão. E elas vão querer, por bem ou
pelas boas intenções do coração delas de querer manter você perto delas, ou pela má intenção de não querer ver você melhor do que elas vão querer te manter ali na zona de conforto, fazendo o quê? Fazendo você, te induzindo a que você faça as mesmas escolhas, tome as mesmas decisões. E aí elas não vão acreditar em você, elas vão dizer que você está ficando louca, elas vão dizer que está tudo errado. E aí ou você para por causa delas e realmente tem o resultado que elas dizem que você vai ter e convive com aquela frustração de não ter conseguido avançar, ou você escolhe passar por cima disso, porque esse é o preço que você tem que pagar, passar por cima disso, do que elas vão falar, da opinião delas, das crenças delas, para caminhar em direção à sua visão. Qual recompensa que é melhor? Qual recompensa você quer para sua vida? De continuar no mesmo lugar ou de avançar? Tudo vai ter um preço a se pagar. E é impressionante nessa questão de quando a gente vai além do que as pessoas falam ou esperam da gente, né? Mas quando a gente caminha em direção à nossa visão, enquanto a gente está na jornada, a gente parece que é doido. Mas quando a gente alcança o resultado, automaticamente todas aquelas pessoas que nos desaprovaram, que a gente queria tanto a aprovação delas para a gente seguir, quando a gente segue mesmo sem a aprovação delas, parece que é o fim do mundo naquele momento. Mas depois que a gente alcança a nossa visão, essas mesmas pessoas vão vir para a tua volta querer muitas vezes aprender contigo. E aí que tá, elas não queriam nem que você caminhasse. E depois que você caminhou, você foi, você explorou o mundo, você já tá a léguas de distância, elas querem que você leve elas para esse caminho. Ou, no mínimo, elas reconhecem, nossa, que caminhada, hein? E tem gente que nunca vai reconhecer também e tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer é que é um padrão de comportamento. Sempre que você quer romper a zona de conforto, as pessoas que mais te amam vão ser aquelas que mais vão botar areia no seu sonho. Vão querer que você tome as mesmas ações, que você alimente os mesmos comportamentos, porque são os comportamentos confortáveis. Mas por isso que, a partir de hoje, você vai treinar, e a tarefa vai ser você listar resultados que você não quer mais na sua vida. Você vai listar pelo menos 5 resultados que você não quer mais na sua vida e 5 que você quer. Eu estou anotando aqui as tarefas. 5 resultados, pelo menos 5, que você quer ter na sua vida e 5 resultados que você não quer mais ter. E aí você vai mapear quais são os comportamentos que eu tenho que desenvolver para alcançar aquilo que eu quero. E o que eu vou ganhar de recompensa, o que eu vou sentir, ou o que vai ter na minha vida de positivo quando eu alcançar esse resultado. Porque a gente quer um resultado por algum motivo, a gente não quer um resultado pelo resultado. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar no emprego, a gente não quer o emprego pelo emprego. Ou a gente não quer o salário do emprego pelo salário, a gente quer o emprego pelo salário. A gente não quer trabalhar, a gente quer o salário. Trabalhar é o preço que a gente paga para ter aquele salário. Mas você não quer o salário necessariamente. Você não quer o dinheiro necessariamente. Você quer aquilo que o dinheiro vai te proporcionar. Seja uma viagem, seja uma roupa, seja pagar uma conta, seja, enfim. Então, não é o dinheiro o seu objetivo. Primeiro, não é o trabalho o seu objetivo. É o dinheiro. Mas não é o dinheiro o seu objetivo. O seu objetivo é ter um teto sobre a sua cabeça, ter comida nos seus armários, é ter roupa para você vestir, é ter, de repente, um carro para você passear. Então, o que você quer é aquilo que o dinheiro pode te proporcionar. Então, ter essa clareza do qual resultado eu não quero mais. Eu não quero mais ganhar pouco. Mas beleza, por que eu não quero mais ganhar pouco? Porque eu quero comprar tal, determinada coisa que hoje eu não tenho. Então, aí você vai ter essa clareza. Então, quais 5 resultados que você não quer e quais 5 resultados que você quer? Por que você quer esses resultados? Né? Aliás, quais comportamentos você tem que alimentar para alcançar esses resultados? Ou quais os comportamentos que você precisa alimentar para deixa eu deixar claro aqui, me confundi. 5 resultados que você deseja alcançar. Então, beleza. O que eu preciso fazer, que comportamentos eu preciso desenvolver para alcançar determinado resultado? Alcançando determinado resultado, o que eu vou ter de recompensa? Beleza, parte 1. Parte 2, os resultados que eu não quero mais. O que eu tenho que fazer? Que comportamentos eu preciso parar de alimentar para não ter mais esses resultados?
Por que que eu não vou? Por que eu não quero mais esses resultados? Qual é a recompensa que eu vou ter ao eliminar esses resultados da minha vida? Então, ter essa clareza. Você vai fazer uma lista com esses pontos para que você, então, consiga alinhar melhor as suas decisões. Esse é o encontro de hoje, tá? Essa aí é a tarefa para você colocar em prática. Essa é a primeira porta. Exercitando isso, você vai acessar. Essa é a primeira chave, na verdade, para abrir a primeira porta. Então, você colocando isso em prática, você vai abrir essa porta e vai ser o primeiro passo nesse caminho, no caminho da sua realização, no caminho de você encontrar o seu propósito, aquilo que faz sentido para você encontrar o seu único caminho, o seu único caminho. Inclusive, até falei numa live ontem, eu vou disponibilizar, vou mandar no grupo, que é o quê? A live que eu estava falando de que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. E não importa a distância que esteja esse ponto um do outro, a menor distância entre eles sempre vai ser uma linha reta. E existe um ponto que é o seu caminho. O seu propósito, aliás, o seu propósito. Você nasceu para algo grandioso. Você nasceu para algo único e exclusivo da sua vida. E você precisa encontrar esse único caminho, que é essa linha reta, que é a menor distância entre você e aquilo que você nasceu para fazer. Então, para chegar nesse caminho, para encontrar esse caminho, a menor distância, a primeira porta é a decisão. É ter clareza das decisões que você toma e ter clareza dos resultados que as decisões que você toma trazem para a sua vida. Então, ficamos aqui nessa primeira aula e a gente se encontra amanhã com a segunda chave para abrir a segunda porta.